Olá, no programa de hoje, os primeiros impactos do novo governo Trump. De volta ao comando dos Estados Unidos, o republicano impôs como marca inicial uma forte ofensiva contra imigrantes. Também assinou decretos para a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. Determinou taxas de 25% para importações de México e Canadá e 10% da China. E ainda anunciou o fim da política de igualdade racial em contratações governamentais. Sobre as repercussões internas e externas das medidas, eu converso com a socióloga especializada em ciências políticas, Gisele Agnelli. Ela é colunista do Congresso em Foco e reside em Orlando, na Flórida. Bem-vinda, Gisele, mais uma vez ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Poxa, prazer é todo meu de estar de novo com vocês na TV Assembleia de Minas Gerais. Gisele, Trump se elegeu prometendo levar a cabo as maiores deportações da história recente dos Estados Unidos. E nessas primeiras semanas de governo, destituiu juízes responsáveis pelos processos de imigração, desfez uma força-tarefa criada pelo antecessor para reunir famílias separadas na fronteira com o México, também tirou do ar o aplicativo governamental que era usado por imigrantes para tentar regularizar sua situação. Quais efeitos que isso gera para uma população indocumentada que hoje está estimada em 11 milhões de pessoas nos Estados Unidos? Olha, eu posso afirmar que o clima aqui é um pouco entre os imigrantes, é um pouco de pânico, né? E mesmo entre os legais eu vejo um pouco disso, né? Mesmo entre aqueles legais, mas principalmente entre aqueles que estão ilegais. Havia um sentimento... Bom, o voto latino foi importante na vitória de Trump, né? E de algumas outras minorias dessa vez, então ele teve um apoio, e que era tradicionalmente do Partido Democrata. E esse público, muito da retórica dele ficou num pouco de ambiguidade para esse segmento do eleitorado aqui, de latinos, o que ele queria dizer com criminosos, né? Tanto na jurisdição brasileira quanto na americana, você cruzar a fronteira de maneira ilegal é um misdemeanor, mas não um crime. É uma contravenção. É muito parecido aqui a legislação brasileira e americana, né? É claro que um ilegal nos Estados Unidos pode cumprir até um ano de prisão e pode ser deportado imediatamente. Isso se agrava quando é deportado e volta, por exemplo, aí pode ter penas de até 20 anos de prisão, conforme caso, se tem antecedente criminal ou não. Mas a grande novidade aqui para essas pessoas, principalmente que apoiavam Trump, que já moram aqui há tantos anos, às vezes já estão na segunda, terceira geração de latinos, é o que ele chamava de criminosos, né? Então agora está claro que o que ele chama de criminosos não é quem vem legal para os Estados Unidos, mas tem uma vida aqui contribuindo, pagando impostos. É quem cruzou sem estar com os papéis, mesmo estando em processo de legalização, né? Não é quem cometeu um crime nos Estados Unidos. Estão sendo todos, acho que uma deportação, provavelmente vamos ter o maior nível de deportação aí da história dos Estados Unidos, com certeza. Trump também já assinou uma ordem para expandir o centro de detenção na base naval de Guantánamo, onde pretende manter ali imigrantes considerados por ele criminosos de alta periculosidade. Esse local, que fica em um território cubano, que está sob arrendamento perpétuo dos Estados Unidos, já foi alvo ao longo da história de diversas críticas de entidades internacionais de direitos humanos por casos de tortura, tratamento desumano e outras questões. Essa medida anunciada por ele, Gisele, carrega também uma simbologia ideológica que, no caso, ele pretende reforçar? Sem dúvida. Eu acho que isso, pensando nos países, principalmente da América Latina, no Brasil, vai ser um grande desafio para a nossa diplomacia, porque essa base ela foi criada depois dos ataques terroristas, né? Não tinha supervisão internacional, era muito visada pelos organismos internacionais a favor dos direitos humanos. As pessoas que estavam lá nunca tiveram julgamento em nenhum tribunal internacional, muitas denúncias de tortura. Então, o que o Trump falou é que ele vai reativar Guantánamo, porque
os países dos imigrantes ilegais que têm para os Estados Unidos, ele não confia que vão tratar de algum tipo de imigrante ilegal, então ele fica mais seguro que eles vão para Guantánamo, né? Isso é, para mim, uma crise sem precedentes na diplomacia, que a diplomacia da América Latina vai enfrentar. O que faz esse discurso anti-imigratório, Gisele, ter tanta aderência em setores expressivos da atual sociedade estadunidense? Essa é uma ótima pergunta. Acho que começa um pouco com... eu acredito que a narrativa política cria realidades. E a própria eleição do Trump veio com essa força das minorias, algumas negras, da minoria latina, que deu uma guinada conservadora muito forte. E acho que são vários fatores: o senso de pertencimento, a inflação que atinge ali no supermercado as pessoas com menor poder aquisitivo, uma realidade econômica descolada da narrativa política. Para um latino que precisa ter, que está ali já há muitos anos e que quer criar um senso de pertencimento e que vota como ele acha que um americano tradicional vota, enfim. Acho que tem muitas variáveis aí para a gente analisar. Daria uma conversa só para falar disso, aprofundar nisso. Sim. De fato, né, são reações que a gente mais distante, né, fica por entender, né, os fatores mais determinantes. Agora, Gisele, um grupo de 10 países, né, da América Latina e do Caribe, que inclui o Brasil, chegou a divulgar um comunicado no qual expressaram aí grave preocupação por essa possível deportação em massa de imigrantes e também a defesa de seus direitos. Quais são os impactos mais delicados para esses países, né, caso essa medida ainda escale, né, nas próximas semanas? Olha, está um clima muito ruim aqui de caça às bruxas, principalmente é difícil até de passar para o público brasileiro o que está acontecendo, mas entre os grupos de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, todas essas políticas do Trump de denunciar um latino, né? E os latinos com o impacto disso no dia a dia dessa comunidade é muito complexa, porque as pessoas evitam sair de casa, as pessoas evitam ir no supermercado, o ICE, que é a migração daqui dos Estados Unidos, a política imigratória já invadiu até escolas, em Chicago, por exemplo, no Texas. Então, está um clima aqui mas de outro lado também, muita gente tentando se ajudar e fazendo muita comunicação, muita notícia de utilidade pública, de como se comportar se o ICE bater na sua porta, quais são os limites da política migratória. Então, se eles têm um mandato assinado por um juiz, efetivamente, o seu direito de ficar calado. Também eu estou vendo muito esse contraponto aqui também. Mas é um clima muito ruim, um clima nunca visto e um clima de denunciar um imigrante ilegal. Vamos passar para outro ponto importante, né, desse início do governo Trump. Na política ambiental, a nova saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né, também já está aí encaminhada. Quanto isso pode prejudicar metas globais de transição energética, do combate às mudanças climáticas e se pode até mesmo inspirar, né, outras lideranças de direita a irem por esse caminho? Os Estados Unidos, não só o Acordo de Paris, mas também a OMS, né? Enfim, e ele já vinha falando isso e ele cumpriu a palavra. Eu acho que uma das características do federalismo americano é que são 50 estados e eles têm muita independência entre eles. Então, se você olhar a Constituição, por exemplo, da Califórnia, ela é totalmente diferente da Constituição da Flórida. Então, por essa característica, a gente vai ter alguma coisa interessante nos Estados Unidos, que é a manutenção de constituições que protegem o meio ambiente, mas no nível estadual.
Então, por exemplo, o governador da Califórnia, eu acho que é alguém que vai estar muito ativo e muito junto com o Acordo de Paris. A gente já teve o Bloomberg, Nova York também, que está financiando os Estados Unidos externamente no que o governo americano abandonou os acordos. Então, existe esse peso e contrapeso com relação ao meio ambiente aqui. É claro que os Estados Unidos, como uma potência, e o Trump como presidente, tem um peso maior. Mas existe alguma resistência se a gente pensar em cada um dos estados democratas que compõem os Estados Unidos. Isso serve também, no caso, para a saída da OMS em relativa às questões de saúde, né? Uma entidade que teve ali um papel central na luta contra a pandemia de Covid-19, é responsável pelo programa de combate a doenças pelo mundo. Qual que é o cálculo que move o Trump nesse momento e se pode haver também uma resistência similar a essa em estados? Com relação à Organização Mundial de Saúde, é bem delicado porque está agora quem vai assumir o que seria o Ministério da Saúde no Brasil, o Secretariado da Saúde, que vai tomar conta do Medicare, do sistema de saúde americano e também das vacinas, do plano de vacinação federal, é o da família Kennedy, Robert Kennedy Jr., e ele está para ser confirmado, acredito que ele vai ser. E como o Trump tem maioria no Senado e na Câmara, no Senado também, ele faz todo o escrutínio lá, aquelas perguntas dos senadores, mas os republicanos são maioria, então eles estão conseguindo aprovar todos os indicados por Trump. Esse é um dos mais controversos, né? Porque ele foi um dos grandes nomes contra a vacinação, que falou muito da vacinação de Covid, e muitas outras declarações muito polêmicas com relação à causa do autismo, a água, alimentos que podem causar câncer, muitas declarações sem estudos científicos, então está sendo bastante polêmico. E é um grande desafio para os Estados Unidos, porque desde a Covid, desde toda a desinformação com relação à Covid, se você pegar o número de vacinação dos Estados Unidos para todas as vacinas, né, inclusive o pólio, sarampo, ela vem caindo, né? Então, apesar nas sabatinas, o Kennedy Jr. está se contradizendo e se colocando, apoiando a vacinação, não é isso que a gente viu em torno da vida pública dele e nem o que ele veio falando, porque ele também foi um candidato à presidência dos Estados Unidos, né? Então, é uma contradição muito grande na fala dele e acho que a gente ainda está por entender o que virá. Tem um outro ponto importante, né, na questão de saúde nos Estados Unidos, que é a ausência de garantia de uma assistência médica universal à população, né? E há também ainda uma crise habitacional nesse momento no país. Esses são pontos em políticas públicas, Gisele, que podem se agravar e vir a gerar maior desgaste a Trump com pressões sociais, né, saúde e habitação? Saúde, acho que a gente ainda... saúde, não há um discurso, como você disse, de uma saúde pública universal aqui. Ela vinha muito dos democratas e, mais especificamente, de alguns democratas, como Bernie Sanders, por exemplo, uma pauta muito forte do Bernie Sanders, mas também não era majoritária nem dentro do Partido Democrata. Então, esse acesso universal a uma saúde pública no modelo brasileiro, no modelo europeu, acho que ainda está muito distante dos Estados Unidos. E a questão da habitação? E para te dizer bem a verdade, o Robert Kennedy sofreu muito escrutínio dos senadores acerca do plano dele e ele mostrou um conhecimento, nenhum plano com relação, mais concreto, com relação à saúde para os Estados Unidos, né? Não há muitos planos também. Quem falou muito da habitação durante a campanha foi a Kamala Harris, com um plano estruturado. Não vi nenhum plano do Partido Republicano com relação à crise da habitação nos Estados Unidos. E até agora não é uma questão que foi discutida. Nessa terça-feira, né, dia 4, entram em vigor também as medidas, né, de taxações de 25%
sobre importações oriundas de Canadá e do México e de 10% contra a China, foram anunciadas recentemente por Trump. O que ele mira com essa guerra comercial, Gisele? Há uma diferença muito grande entre como ele justifica as tarifas e o que de fato eu acredito que seja, né? Então, a justificativa oficial, tanto dos 25% México, Canadá e os 10% para a China, ele colocou tudo no mesmo bolo, acusando a imigração ilegal e entrada de fentanil nos Estados Unidos, né? Imigração ilegal faz sentido, considerando o México e a fronteira dos dois países, não faz nenhum sentido falando do Canadá, né? E fentanil também é menos de 1% do fentanil que vem para os Estados Unidos, que vem pelo Canadá. Não faz muito o menor sentido. Acho que quando a gente olha um pouco para essa política dos Estados Unidos, nessa guerra tarifária, que parece de uma outra época, né? Também lembra um pouco, e também, se a gente ligar isso também com a extensão territorial ali que ele coloca, né? Falando que o Canadá podia ser o 51º estado dos Estados Unidos, a questão do Golfo, do México, o Golfo americano, e outras, a Groenlândia e tudo, ele parece com muito expansionismo de uma figura autoritária que ele sempre prezou muito, que é o Putin, né? E ele fica um pouco... Acho que tem um misto ali de alguma coisa de expansão territorial inspirada no imperialismo russo do século XIX, mas tem um pouco a ver com a balança comercial deficitária que os Estados Unidos têm, tanto com o Canadá quanto com o México. O Brasil ficou um pouco de fora, talvez, essa guerra de tarifas, porque a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos tem superávit, né? Você viu que ele mirou ali os que tinham mais déficit comercial americano. Então, acho que é um pouco de misto disso, né? Então, né, esses discursos do Trump, né, que focam a política externa, como você mesmo já colocou aí na sua resposta, trazem aparentemente uma certa contradição entre medidas isolacionistas e pretensões imperialistas. Como que o nacionalismo exacerbado, né, que ele demonstra, se encaixa nesse contexto? Os Estados Unidos, acho que ele está vivendo uma coisa que um posicionamento que a gente nunca viu na história. Esse isolacionismo americano é uma coisa que a gente precisa ver como que ele vai se configurar. Então, os Estados Unidos sempre se colocaram na política, na geopolítica, como eles dizem, leaders of the free world, né? Então, são defensores da democracia liberal no modelo ocidental americano no mundo, né? Uma grande força econômica com esse posicionamento, defendendo a segurança nacional, defendendo os países seus aliados, que também têm uma democracia liberal. Eu acho que esta época, e um alinhamento às organizações internacionais pós-Segunda Guerra, essa época não existe mais com o Trump. Essa época se foi. O Make America Great Again era um slogan que... ele declara muito bem a proposta do Trump de se voltar para dentro desse isolacionismo americano. É só o que importa para a gente. O modelo político do país que os Estados Unidos faz negócio, pouco importa se é uma democracia ou não. Essa é a minha leitura do mundo que a gente vai ver da geopolítica que o Trump vai impor. Alguns analistas, Gisele, têm alertado também, né, para um alinhamento de proporção inédita neste momento entre os donos das Big Techs e Trump, né? Essa é uma união que pode levar aí ao enfraquecimento progressivo de democracias, né, por meio de polarização, desinformação, que são crescentes aí em espaços digitais. Isso pode ter efeitos aí bem amplos para fora dos Estados Unidos, inclusive. Sem dúvida. O que aconteceu aqui é que as Big Techs, a gente viu que ali, um pouco antes da posse, né, vieram com elas transformaram o debate de moderação de conteúdo, né, essas Big Techs, numa liberdade de expressão absoluta, né? E esse foi a narrativa e discurso que as colocaram perto do Trump. Obviamente, o interesse das Big Techs em se aproximar do governo Trump, a ameaça
de um sistema regulatório ao modelo europeu difícil e custoso, né, para você fazer moderação de conteúdo. E que precisa ser altamente adaptado às regras do país, por isso custoso. Então, esse interesse em desregulamentação aproximou os big techs do governo, né, a ponto de, eu chamo hoje, os Estados Unidos deram um primeiro passo em sair de uma democracia liberal para se transformar em uma oligarquia. Acho que essa aproximação das big techs, essa concentração de poder econômico, influência política que as big techs vão ter nesse novo governo, principalmente nesse triunvirato, né, o Bezos, o Zuckerberg, mas principalmente o Musk, já dá, vários analistas políticos, e eu concordo, já podemos chamar de uma oligarquia, de um passo. E a figura central nessa análise, para mim, é o Musk, porque o Musk, ele... Se você pensar num governo, no conflito de interesses óbvio que existe ali, a Tesla, o antigo Twitter, o X e tudo mais, existem leis para impedir que ele esteja no governo. E eles fizeram uma enorme ginástica ali para colocar o Musk em algo que não era um status de secretaria, que é o Ministério do Brasil, mas algum órgão de conselho, né? Para que ele não precisasse se desvencilhar dos seus negócios. Porque se ele é efetivamente governo, o Musk, se esse departamento dele não é conselho, existe um conflito grave de interesses. Mas tudo está muito nebuloso, porque, na prática, esse departamento de eficiência governamental do Musk, ele está agindo na política externa, né? Ele já agiu como chanceler, porque ele já teve reuniões presenciais com Putin, por exemplo, ao lado ele está tendo acesso a dados de seguro social, assistência social dos americanos, né? Ele parece que ele está em todas as áreas do governo. Então, a gente precisa entender o que é o Musk. Ele realmente governa, ele está no conselho. Isso está muito, muito grave, muito nebuloso aqui nos Estados Unidos. Como que repercutiu o encerramento do programa de checagem de fatos, que foi uma medida anunciada aí pela Meta, né, que é dona de redes como WhatsApp, Instagram, Threads, Facebook? O que o Zuckerberg trouxe muito naquele vídeo, um pouco dias antes, creio eu, da posse, é que a liberdade de expressão, ele fez uma releitura da liberdade de expressão errônea, porque a liberdade de expressão, mesmo nos Estados Unidos, ela não é absoluta, não existe isso, né? A Constituição impede, tem limitações em caso de discurso do ódio, difamação, incitação à violência, né? E a moderação de conteúdo, ela tem que dar conta desses casos que estão previstos, inclusive, na Constituição americana, né? Essa mudança de entendimento da liberdade de expressão coincide com os interesses financeiros das big techs, que transformaram esse debate de moderação de conteúdo numa narrativa sobre censura e ameaça à liberdade. E a gente sabe o interesse que elas têm, na verdade, com isso. Todo o sistema regulatório europeu servia de influência para o mundo. A Austrália está discutindo isso, o Canadá está discutindo isso, o Brasil está discutindo isso, a gente tem o PL das fake news ainda que precisa ser votado, mas isso apresentava uma ameaça para as big techs, daí a aproximação do governo Trump. Ainda na cena internacional, né, para a gente terminar essa análise aí sobre os primeiros passos do governo Trump, temos duas grandes guerras em curso, né, em Gaza e na Ucrânia, que seguem aí com a escalada de danos humanitários. Ao ser empossado, Trump chegou a citar um prazo de 100 dias para acabar com o conflito do leste europeu e ameaçou ali sanções diversas à Rússia. O quão efetiva pode ser essa estratégia ou se nesse momento pode ser encarada mais como bravata? Olha, vamos ver o que de fato, acho que vamos olhar um pouco o que aconteceu de fato. Acho que a diferença, principalmente ali em Gaza, com relação ao Biden, que a gente já pode ver, porque a Gaza ali estava mais na mudança de governo, né?
uma proposta em 3 fases de cessar-fogo. A primeira, um dia antes do Trump assumir ali, começou a primeira fase. Acho que o Israel é um parceiro importantíssimo e muito forte, que os Estados Unidos sempre se colocam ao lado, isso já com o Biden, mas o Biden tinha uma retórica, ele estava se colocando como moderador entre as organizações internacionais e Netanyahu, com um discurso muito forte de direitos humanos, né, a despeito da transferência de armamento, e uma negociação ali. Olha, ele estava fazendo alguma política ali, tentando fazer um meio de campo, mas era a favor da criação dos 2 estados, né, claramente, tinha uma preocupação com direitos humanos na negociação com Israel. Agora, uma mudança muito grande com relação a Trump. A gente não sabia o que ele ia fazer, porque ele declarou que não ia fazer nenhum repasse de dinheiro ou armamento, porque ele se referia àquela guerra lá longe, não temos nada a ver com aquilo, né? Essa coisa territorial muito clara no discurso dele, e na prática ele acabou de enviar bombas numa grande quantidade para Israel. Então a gente já vê um alinhamento muito maior com Netanyahu. Ele está, sim, remetendo dinheiro, bombas, armamento para Israel, e a retórica dele está muito mais belicista, né? Se referiu a uma limpeza da região ali de Gaza. Ele falou que 60% do território já está destruído, para que aquelas pessoas querem voltar ali? Então, chegou a acionar Egito, Jordânia, para receber 1,5 milhão de pessoas que ainda estão ali em Gaza, lembrando muito um discurso de limpeza étnica, muito reprovável na comunidade internacional. Mas aí já dá para a gente ver um pouco o tom que o Trump está adotando. E Rússia? Com relação à Rússia, ele tem um discurso muito ambíguo, porque o discurso dele não bate com algumas declarações de um alinhamento muito grande, até pessoal, com figuras autocráticas como o Putin, né? Não há nenhuma condenação com relação à oligarquia russa. Aliás, muitos adjetivos positivos com relação à Rússia, muitos encontros oficiais e não oficiais com o Putin. Recentemente, Putin tem falado como se fosse um amigo próximo de Trump, que agora a Europa também vai se curvar de joelhos aos Estados Unidos e à Rússia. Então, mais nebuloso aqui o que vai acontecer ali com os desdobramentos ali da guerra da Rússia e da Ucrânia. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco na TV Assembleia, Gisele, nos ajudando a entender o contexto de momento dos Estados Unidos. O prazer é todo meu. Boa tarde para todos. Um abraço. Eu conversei com Gisele Agnelli, socióloga especializada em ciências políticas. Falamos dos impactos internos e externos das primeiras medidas levadas a cabo pelo republicano Donald Trump na volta à presidência dos Estados Unidos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.